Boa noite a todos, amigos desse centro querido Ser Luz. Hoje continuamos com o nosso trabalho aí, trazendo jovens palestrantes, jovens que já fazem estudos nas suas casas, jovens que já trabalham com afinco e agora estão adentrando o mundo da palestra pública, esse mundo tão gostoso, tão querido. E hoje nós temos uma amiga minha, que poderia ser minha filha, porque o nome do pai dela é igual ao do meu, Bárbara Marra. Seja bem-vinda, Bárbara. Tudo bem contigo? Muito obrigada, Cássio. Estou ótima. E você? Tudo bem. Vamos ler a passagem aqui do estudo de hoje, do livro Esperança, de Emmanuel, e o capítulo é o capítulo 2 desse livro tão gostoso, que é Na Presença do Cristo, título forte, né? Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha da lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste o único J e o único ponto. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 18, e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Primeiro capítulo, item 9. A ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através de leis compassivas e justas. Reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões. Inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa. Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação, e deu-lhe a força motriz. Examinou o insolamento dos cegos e administrou-lhes instrução adequada. Catalogou os delinquentes por enfermos mentais e, tanto quanto possível, transformou as prisões em penitenciárias escolas. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina. Emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados e inventou a anestesia. Anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes. Analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro e o telégrafo, o rádio e a televisão, que as aproxima na direção de um mundo só. Entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje como enxameavam na terra de ontem. Articulam-se todas as formas e despontam de todas as direções. Perderam o emprego que lhes garantia a estabilidade familiar e desorientam-se abatidos à procura de pão. Foram despejados do teto, hipotecado a solução de contingentes necessidades, e vagueiam sem rumo. Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. Caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam um leve sorriso que os reconforte. Envelheceram sacrificados pelas exigências de filhos queridos, que lhes renegaram a convivência nos dias da provação e amargam doloroso abandono. Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Transviaram-se no pretérito e renasceram, trazendo do próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam, pedindo cooperação.
Despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência, cadaverizados agora no esquife do próprio peito. Abraçaram tarefas de bondade e ternura e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas. Gemem discretos e surgem, na forma de crianças desprezadas, à maneira de flores que a ventania quebrou, desapiedada no instante do amanhecer. Para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão, no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora, ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo, ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor que se derrama sublime da ciência de Deus. Bonito. Vamos fazer a nossa prece, elevando o pensamento ao Pai, Pai de amor e misericórdia, que possa, nesse momento, ajudar a todas as pessoas que estão nos ouvindo, seja em casa, no trabalho, no carro, na rua, que essas pessoas, nesse momento, recebam essa luz, essa proteção maior. E que o tema de hoje, tão importante, possa tocar profundamente os nossos corações. Que assim seja. Com a palavra, Bárbara Marra. Olá a todos. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Cássio pelo convite e a todo o pessoal do Celuz por nos receberem aqui. Essas formiguinhas pequenininhas que estão começando no trabalho, agradeço imensamente por essa oportunidade e que a espiritualidade possa estar conosco. Quando o Cássio me enviou essa mensagem na presença de Jesus, que eu terminei a leitura dela, foi muito tocante, porque Emmanuel traça para a gente uma viagem histórica bem bonita sobre a ciência humana, né? Nos mostrando como os nossos desconfortos físicos, os nossos problemas, né, do mundo material, foram sendo melhorados com o tempo, por meio da ciência humana. E quando ele vai mostrando, a gente vai falando, nossa, incrível, é verdade, isso melhorou, trouxe isso. E aí, de repente, ele fala, porém, quando a gente fala sobre o outro lado da vida, o lado espiritual, o lado das angústias da alma, do espírito com letra maiúscula, a ciência humana não consegue acessar. E ele nos leva ao outro lado, nos trazendo para baixo um pouco dessa viagem que nós fomos lá em cima, né, com a ciência humana, e nos mostrando que, na verdade, o que mais importa, que é a cura da alma, a cura das dores da alma, ela não está sendo curada, porque desde aquela época até hoje ainda existe. E quando ele finaliza, ele diz que o verdadeiro remédio para o nosso espírito é a ciência de Deus, que é o amor. E ele termina nos convocando a nós, trabalhadores da terra, a estarmos na presença de Jesus. E estarmos na presença de Jesus por meio da caridade. Então, ele dá um exemplo, por exemplo, da gente estender, né, os nossos braços, estender uma concha de sopa. E quando eu finalizei esse texto, que eu li na presença do Cristo, aquilo me tocou profundamente, porque quando a gente para pensar sobre a presença do Cristo, o que nós conseguimos imaginar? Eu já me imagino, né, me transporto lá para aquela época de Jesus, 2021 anos atrás, e me imagino na frente dele, ele dando talvez uma das suas reflexões à beira do rio, e nós sentados na sua frente. Quem seríamos nós naquele momento, né? O que nós sentiríamos naquele momento? O que nós pensaríamos?
E como nós agiríamos depois daquele encontro? E graças à espiritualidade amiga, nós temos alguns relatos que nos confortam e que nos trazem um pouco do que é estar na presença do Cristo. E eu acho que nada mais justo do que trazer aqui para vocês um dos relatos que eu já li que mais me tocaram até hoje. E esse relato está no livro A Vida Escreve. Foi o espírito Hilário Silva que trouxe pelo Chico Xavier. E eu acho muito digno a gente ler ele aqui, porque eu não conseguiria transmitir o sentimento após essa leitura de uma forma genérica. Então vamos lá. Eu vou ler o trecho com vocês. Começara Eurípedes Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que, magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Como vocês podem ver, então, essa passagem que eu trouxe é uma passagem que Eurípedes Barçanufo é levado em desdobramento por seus companheiros espirituais ao encontro do Cristo. E ele traçou aqui para a gente, né, como que aconteceu. Ele estava subindo, volitando, querendo descer, voltar para o corpo dele, que ele não sabia onde ele estava indo, mas ele não conseguia. E aí ele se encontrou nesse ambiente maravilhoso, nessa campina verdejante, com um homem que estava meditando, envolvido por doce luz. E imagina que cena que seria essa, né? E assim ele se encontrou na presença do Cristo. E foi exatamente esse momento aqui, na presença do Cristo, que me remeteu ao nosso texto, né? Que é na presença do Cristo, também o título. E o que ele vai relatar para a gente que aconteceu nesse encontro? Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante, que recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos, humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas, que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Ele mostra para nós, então, eu até grifei algumas partes muito importantes, que na presença do Cristo, ele se sentiu esmagado pela honra imprevista, ele se sentiu como um intruso, ele se sentiu ofuscado pela grandeza daquele momento, ele se sentiu humilde, e quando ele viu que Jesus chorava, ele também foi traspassado por súbito sofrimento e teve uma vontade de afagar-lhe as mãos ou se estirar como um cão aos seus pés.
isso já mostra um pouco para nós que estar na presença do Cristo é algo constrangedor. E isso o apóstolo Paulo já nos falou, que o amor de Cristo nos constrange. E vamos continuar para a gente confirmar ainda mais isso. Ai, perdão. Ele abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, eu não sofro pelos descrentes aos quais devemos amar amor. Eu choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, ele entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem um repouso sequer, de um dia, servindo até a sua morte. E aqui a gente finaliza esse trecho. E eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre isso que Eurípides nos trouxe, da sua experiência na presença do Cristo, para a gente conseguir entrar no âmago dessa mensagem que Emmanuel nos mandou. Quando Eurípides traz todos aqueles sentimentos, né, de se sentir esmagado, de se sentir humilde frente ao Cristo, claro que veio à minha mente a mensagem de Paulo, como eu citei, né, que o amor de Cristo nos constrange, e eu tive a sensação de que é esse constrangimento, é essa vergonha, é essa humildade que nos movimenta, que nos faz querer, de alguma forma, nos mover na direção do outro. É esse constrangimento que nos desperta a real importância da caridade no nosso mundo material. E por isso que estar na presença de Cristo é estar constantemente incomodado consigo mesmo. Se nós estivéssemos no Lago de Tiberíades hoje, nós estaríamos constrangidos pela bondade daquele homem e nós gostaríamos, talvez, não naquela época, mas hoje nós gostaríamos de ajudar, de auxiliar, de seguir o que ele está falando, seguir os seus passos, de nos doar a toda aquela ideia linda e maravilhosa da caridade. E esse movimento da caridade, então, que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, essa reflexão sobre estar na presença do Cristo por meio da caridade, é que é o amor em ação. Então, muitos palestrantes falam isso, né, que a caridade é o amar, é o agir dentro do amar, e é esse amor que a gente tanto fala, tanto lê, tanto escuta, que é a materialização de Cristo no mundo. A nossa maturidade espiritual nos leva no ápice do nosso desenvolvimento íntimo à caridade. É como se nada adiantasse só o estudo, só o desenvolvimento interior, só a reforma íntima, se ela não culminar na ação disso que nós estamos estudando, né? E isso, às vezes, é até clichê ser falado, né? Que a gente precisa agir e estudar menos, mas, por outro lado, com as nossas rotinas do dia a dia, com os diversos trabalhos que nós fazemos no mundo, dentro do âmbito material, a gente acaba se esquecendo um pouquinho de que essa doação da caridade é trazer Cristo presente no mundo. E se a gente for pensar como é bom fazer a caridade, aquele sentimento que só quem faz, só quem já, sei lá, levou um sopão, levou um agasalho para um amigo na rua, ou então auxiliou no centro, né? Recebeu talvez famílias carentes, ou cesta básica. Aquele sentimento gostoso que o nosso corpo reage
quando a gente está doando amor, ele é inebriante. Nós queremos fazer mais. E eu não sei se vocês se lembram, no último trecho do que a gente acabou de ler, Eurípides fala que ele se entregou aos necessitados e aos doentes sem repousar um dia sequer até o dia da sua morte. E eu consigo ligar um pouco esse sentimento inebriante a essa vontade que não para de querer ajudar. Então, parece que os grandes espíritas que nós temos, Eurípides, Chico, Divaldo, Bezerra, eles se doaram sem repouso até o dia das suas mortes. E por quê? Esse sentimento inebriante, ele não é à toa. Esse sentimento inebriante, ele é a presença do Cristo na nossa vida. A presença de Jesus, quando nós estamos praticando algum ato, alguma ação que nos faz sacrificar o nosso pessoal em prol do outro, ele traz Jesus instantaneamente para aquele ambiente ali e nós ficamos inebriados por aquela boa sensação, magnetizados, né? Tanto que Jesus disse em Mateus, capítulo 25, vou mostrar aqui para vocês, versículo de 35 a 40, aquela célebre frase sobre a caridade. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e viemos a ti? E em resposta o rei lhes dirá, Amém, vos digo que na medida em que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E quando Cristo diz isso, ele não está usando da metáfora, ele está sendo literal. Quando a gente faz a caridade, Jesus está presente, porque ele é aquele irmão que está ali na nossa frente. Não foi uma metáfora para nos levar àquele lugar, muito pelo contrário, ele quis dizer que se nós estamos na presença de Jesus, isso é a nossa motivação e a nossa alegria de viver. Isso é o retorno que nós estamos recebendo daquela ação. É estar na presença dele, é nos transformar. E, se não me engano, foi o Roosevelt Thiago, um palestrante espírita muito querido, que eu gosto muito dele, que ele falou uma vez em uma palestra essa frase, que não somos nós, não são eles que estão precisando de nós. Não é quem recebe a caridade que precisa de quem está praticando a caridade. Somos nós que precisamos deles. Porque se eles são merecedores daquela boa ação, alguém vai fazer. O nosso irmão do lado vai fazer. Somos nós que temos que aproveitar a oportunidade de fazer a caridade. Ela não vai passar despercebida para aquele irmão, mas para nós ela pode passar. Então ele vai receber por uma outra pessoa se nós não fizermos. E nós vamos aproveitar essa oportunidade ou não. Por isso que quem perde a oportunidade somos nós. E aquele irmão, ele vai receber uma ajuda de alguma forma. E quando ele me disse isso, ele ainda virou e falou assim, na nossa visão distorcida da vida, a gente acha que a gente está ajudando alguém. Aí ele falou assim, cria vergonha, espírita, você não está ajudando ninguém, isso aí é autoajuda, você está ajudando a você mesmo. Quando aceitamos, por exemplo, fazer uma palestra, não é para ajudar quem está ouvindo, é para redimir a nossa própria consciência de tantas coisas que nós fizemos no passado e que nós precisamos agora tentar correr atrás do prejuízo. Então, os trabalhos espíritas, por exemplo, o centro espírita, ele é apenas uma casa com tijolos. O centro espírita não precisa da gente. Ele vai fechar se não tiver ninguém lá. Mas quem precisa do centro espírita somos nós. Então, nós não temos que pensar que eu estou cansada no fim do meu dia, mas eu vou lá no centro ajudar, né? Vou lá aplicar um passe.
não se engane. Você está indo porque você precisa do centro. Não é ele que precisa de nós. Nós precisamos daquele ambiente para estar na presença do Cristo. Porque aquele ambiente nos facilita estar na presença do Cristo. E nós usamos aquele ambiente, não é ele que nos usa. E de forma muito bonita, eu trago ainda a oração de São Francisco, em que, antes de falar sobre a caridade em si, a primeira frase da oração é: fazei-me instrumento de vossa paz. Por que essa frase é tão tocante? Porque ele sabe que não é ele que está fazendo a caridade, que aquela boa ação, aquele amor, ele está sendo transmitido por meio desse veículo que nós emprestamos. Não somos nós que estamos fazendo a caridade. A espiritualidade está fazendo a caridade através de nós. Eles sabem muito mais quem precisa, o que precisa ser feito. E quando nós entramos nessa sintonia, nós conseguimos nos fazer instrumento daquele amor e daquela paz. E que honra poder ser instrumento da espiritualidade para isso. Que honra poder ser mediador, intermediário, médium de Jesus no mundo. Sermos as mãos de Jesus no mundo, sermos as palavras de Jesus, sermos os ouvidos, sermos os pés de Jesus nesse mundo. E é essa grande honra que nós temos que manter em mente durante esse nosso cotidiano tão atribulado, né? Que se nós não abrirmos os nossos corações, Jesus não tem por onde agir no mundo. Ele só consegue agir por meio de nós. A palavra dele é só um livro. Se nós não praticarmos e se nós não deixarmos o nosso corpo agir, ele não vai ter ação. Nós somos o sal da terra, né? Como também diz outra frase. Então, essa caridade é a gente doar esse veículo carnal para Jesus atuar no mundo. E tem um meme na internet de um menininho muito engraçado que ele fala assim: Jesus é um gentleman. Ele fala, né? Jesus é um cavalheiro. E realmente Jesus é um cavalheiro, porque ele não vai forçar ninguém. Ele não vai pedir sua mão emprestada para doar uma sopa. Ele não vai pedir sua mão para fazer uma psicografia ou para aplicar um passe. Muito pelo contrário, ele vai te mostrar o caminho e você vai poder doar ou não o seu veículo carnal para aquela ação. E se você não doar, vai ter quem doe, né? Como diz o Roosevelt. Que nós não nos iludamos, né? Que somos tão importantes assim. É isso, essa caridade, a possibilidade de ser esse instrumento que é tão importante para nós. E que nós nós possamos ser esse instrumento de forma silenciosa, porque já que sabemos que ele está presente, nós não precisamos contar para ninguém, porque tudo que importa é servir a ele. Então ele sabe o que nós estamos fazendo, ele está agindo por meio de nós, e isso já nos deve bastar. Além da máxima, fora da caridade, não há salvação. E fora da caridade não há salvação, quando a gente tenta destrinchar um pouco mais sobre isso, a gente chega à ideia de que fora da caridade eu não tenho salvação. Fora da caridade, o meu espírito não consegue ir a lugar nenhum. Se eu estiver fora da caridade, eu vou continuar voltando, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar reencarnando na minha mesma situação. Então, fora da caridade, eu não tenho salvação. Se eu não consigo expandir esse amor, se eu não consigo enxergar que amar os meus familiares e amar os meus amigos é muito pouco, fora da caridade, eu não vou ter salvação. E é muito belo pensar dessa forma, né? Que o Espiritismo, na verdade, ele é um instrumento, ele nos mostra os instrumentos, ele é uma ferramenta para a gente agir com a caridade. E por isso que não é fora do Espiritismo, mas é fora da ação, que nós não conseguimos evoluir, nós não conseguimos andar, subir mais um degrau daqui para frente. E para finalizar aqui, que a gente já está com o tempo já um pouquinho mais curto agora, eu queria falar um pouquinho sobre a caridade segundo os espíritos, né? Que às vezes muitas pessoas pensam que estão fazendo muito, dando um bom dia
Ou então, estão fazendo muito, jogando lixo no lixo. Não, gente, isso é educação, isso é o básico. Nós devemos fazer isso sem nos sentir grandes por isso. Muito pelo contrário, somos pequenos por ainda estar fazendo só o básico. A verdadeira caridade, segundo os espíritos, é o sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo. E é você tirar do seu. Não é você dar o que sobrou da sua comida, não é você dar só uma barrinha ali no semáforo. Isso não é caridade, isso é bondade, isso é educação mesmo do ser humano. A verdadeira caridade, eu vou usar de novo a palestra do Roosevelt, ele deu um exemplo muito legal que eu nunca vou esquecer porque me tocou profundamente. Ele falou assim, sabe quando a gente vai fazer limpeza do guarda-roupa? Que a gente pega um saco preto e coloca um monte de roupa dentro? Roupa furada, roupa sem bolso, roupa esfolada. Aí a gente chega no centro, entrega aquele saco de roupa e fala assim, toma aqui minha doação para vocês. E aí você dá trabalho para aquelas pessoas selecionar as roupas que vão para o lixo? Pois é, isso não é caridade. Se você quer fazer caridade, por exemplo, dessa forma, vamos pegar a campanha do agasalho, né, que está acontecendo algumas agora na época de frio. Você vai no seu guarda-roupa, você olha para os seus casacos, fala assim, desse aqui eu gosto muito, esse aqui eu gosto de vestir, eu fico bonita nele. Você vai pegar esse casaco que você gosta, que tá bonito, que tem todos os botões, tá alinhadinho, bonitinho, vai passar aquele casaco, porque a pessoa que vai receber provavelmente não vai ter um ferro para passar a roupa dele. Então vamos passar o casaco para ele ficar bem bonito. Coloca um perfuminho no casaco, coloca ele numa sacolinha bem bonitinha e leva com todo o seu amor e seu carinho para a pessoa. Aquela pessoa que receber esse casaco, ela vai saber que ela tem um irmão no mundo. Aquela pessoa, ela vai sentir a presença de Cristo, assim como você também vai, quando você fizer essa ação. E isso é o mais bonito, é a gente pensar que a gente vai poder dar dignidade. Porque quando a gente dá o que nos sobra, a gente não usa. Então por que aquela pessoa deveria gostar de usar? Isso eu falo das roupas que são mais, que realmente deveriam ir para o lixo, né, por exemplo. Mas vamos dar dignidade, vamos doar do que nós temos, vamos doar do que nos é muito querido, para que isso faça realmente sentido, né? E mesmo assim, isso não é benefício. A gente não está ajudando, a gente está se beneficiando. A gente está tentando cobrir a nossa multidão de pecados. De qualquer forma, a gente não pode se iludir achando que a gente está no ápice, a última Coca-Cola do deserto, de forma alguma, né? Esse é, na verdade, um benefício para nós mesmos. E terminando essa passagem muito bonita, que eu sempre guardo comigo, eu quero finalizar lendo para nós uma passagem de João. Deixa eu compartilhar com vocês. Essa passagem de João. E quando eu for, eu vos prepararei lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele está nos esperando. Ele está nos esperando há muito tempo, há muitos anos. E quando a gente pensa dessa forma, a gente coloca em perspectiva que nós estamos deixando ele nos esperar por coisas muito triviais. Às vezes porque, não vou com a cara dele. Às vezes porque, não, hoje eu estou muito cansado. Ou então, muito difícil, eu não sei onde fazer a caridade. E dessa forma a gente está deixando ele esperando. E quando nós pensamos no constrangimento que nós já possuímos ao pensar a presença do Cristo na nossa vida, a gente está aumentando esse constrangimento. Mas tudo bem, vamos ficar aí, né? Se a gente vai deixar ele esperando, deixa Jesus lá. Por coisas menores, a gente está deixando coisas muito maiores e muito mais belas, muito ali para frente. E repensemos em que posição nós estamos nessa vida,
frente ao nosso sacrifício pessoal em prol do próximo, e há quanto tempo Jesus está nos esperando, nos chamando. O que nós podemos fazer? O que nós podemos sacrificar? Um pouquinho do meu tempo, um pouquinho do meu dinheiro, um pouquinho da minha roupa, da minha comida? Eu tenho certeza absoluta que existe alguma parte da nossa vida que é abundante, que é grandiosa e que a gente pode tirar um tantinho ali para o nosso irmão. E finalizo aqui essa reflexão sobre a presença do Cristo na nossa vida, trazendo sobre a caridade também. Nossa, bacana demais, gente. Eu fiquei aqui viajando aqui nas suas palavras aqui, me deu consolo aqui de algumas coisas. Fiquei com uma pergunta na minha cabeça aqui. Se você, como Eurípides, estivesse na presença do Cristo, o que você faria? Olha, a parte que ele falou de se jogar como um cachorro no chão, eu acho que seria exatamente aquilo ali. Fora a vergonha, né? Gente, quanto tempo que a gente está perdendo. Constrangimento completo. Sério? É muito grandioso, muito grandioso. Eu acho que, assim, com certeza eu ia querer beber muito do que ele falaria, né? Do que ele traria, mas eu ia me sentir uma formiguinha muito pequenininha, muito miudinha ali, com vergonha dele, por tantas, por um passado, né? Com tantos erros, com tantos vícios, mas ainda assim com a pontinha de esperança, de falar para ele assim, não, mas agora vai, agora eu prometo que eu vou dar o máximo. E você pediria alguma coisa? Acho que eu não teria essa coragem. Não teria coragem de pedir. A gente tem na medida certa, né? Tudo que nós precisamos e nunca será suficiente a gratidão que eu tenho por tudo que eu possuo. Claro que acho que pedido não seria por mim, né? Seria para que eu possa, de alguma forma, auxiliar ainda mais esse trabalho maravilhoso do cristianismo na Terra. E seria só nesse sentido. Me permita, né? Te ajudar, me permita ser esse instrumento das suas mãos. Bárbara, por que a gente avançou tanto materialmente, como ele fala no texto, e ainda a parte do coração, da emoção, como você disse aí da caridade, tantas vezes você falou aí da caridade, né? O autor Francisco de Assis, que é um baluarte da caridade, né? Por que é tão difícil ainda para gente? Olha, Cássius, é uma pergunta que eu tenho muitas dúvidas ainda, sabe, sobre ela. Mas eu penso que por a gente estar imerso, né, na matéria, muita gente estuda sobre estar imerso na matéria, sobre o véu do esquecimento, e eu penso que no mundo que a gente está, na atual situação evolutiva do nosso espírito, realmente é muito fácil se perder aqui dentro, né? Mas a gente ainda tem um pequeno mérito por evoluir de alguma forma materialmente, ajudando o próximo, né? Então, por exemplo, quando Emmanuel traz toda aquela evolução material, ela é um ganho muito importante, porque a gente está realmente reconfortando dores físicas que são muito grandes, né? E que bom que a gente ainda consegue, pelo menos um pouquinho, né, ajudar de alguma forma. Mas eu acredito que com essa transição, inclusive com essa transformação, né, que a gente está passando com essa pandemia e tudo que está vindo aí pela frente, os corações estão sendo tocados, as emoções, os sentimentos, e a gente vê um certo tipo de despertar diferente das pessoas. A gente está sentindo falta já do abraço, do calor humano, sentindo falta de poder dar um simples beijo, né, em pessoas queridas. E talvez isso seja uma força motriz aí para a gente adiantar a asinha da moral, que está um pouco baixa. Quem sabe, né? Também não sei de nada. Bárbara, obrigado de coração pelo seu tempo, sua dedicação. Assim, a vida é corrida,
Mas como você bem disse, antes da gente começar, que a gente tem que dedicar um tempo às coisas espirituais, né? Então, obrigado mesmo. Com certeza. Né? Vamos fazer a nossa prece. Eu que agradeço. Vamos. Vamos. Obrigado, querido mestre. Que essa sua presença, que a gente sabe que é constante, porque tu és o governador da terra, possa nos envolver em todos os momentos de dificuldades, dos momentos de alegria, dos momentos de curiosidade, dos momentos de desespero, de dor, nesse momento que nós estamos cooperando uns com os outros. Ser conosco, envolva os nossos parentes, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão com dúvidas, para que no momento certo, todos nós, unidos, possamos estar num mundo melhor. Esse mundo que a gente sabe que se inicia dentro de nós mesmos. Que assim seja. Que assim seja. Valeu, Bárbara. Brigadão. Beijo. Muito obrigada. Beijo para todos. Beijo para vocês. Cuidem. Obrigada pela oportunidade. Que assim seja.